São tantas as mudanças emocionais na vida de uma mulher que se torna mãe. E essas emoções podem gerar ansiedade, insegurança e sofrimento. Olha, não existe receita para a maternidade. Cada mãe é única, cada filho é único. Mas algumas questões valem para todas as relações entre mães e filhos. E é sobre isso que a gente fala agora. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Bruna Matias. Seja muito bem-vinda ao PFTV, Bruna. Obrigada. Ser mãe, ser profissional, ser esposa, ser mulher. É mais difícil ser mãe nos dias de hoje? Imagino que sim, que seja mais difícil, né? As redes sociais trazem muitas questões, né? As relações estão mais profundas em relação a isso e acaba que as mulheres se sentem mais demandadas, né? Por várias questões, como, por exemplo, o cuidado básico com o filho, né? O desenvolvimento psicológico, social, intelectual. Então, existe uma cobrança maior, sim, né? Mas é importante a gente perceber que esse papel materno, ele vem se modificando, né, ao longo do tempo. E as mães de hoje são muito diferentes das mães né, de tempos atrás, por exemplo. Para cada etapa de uma mãe, a necessidade de rearranjos emocionais. O que seriam esses rearranjos? Bem, uma mulher, ela se torna mãe, né? Eu acho que quando nasce o filho, também nasce uma mãe. Né? Então, durante todo o ciclo vital, ela vai passar por diferentes sensações, né? Diferentes percepções sobre o seu papel, né? De ser mãe. Então, existem rearranjos. Por exemplo, a mulher mãe de uma criança, né? Vai ser diferente da mãe de um adolescente, depois de um adulto, depois uma mãe que se torna avó, né? Então, ela vai ter que ressignificar várias coisas durante todo esse processo. E o processo de ser mãe, ele não é estático, né? É durante todo o ciclo vital. Existe hoje uma exigência da mãe perfeita, seja com a alimentação, com os cuidados, com esse gerenciamento das atividades. Isso pode provocar alguma ansiedade, insegurança, sofrimento nas mães, essa cobrança pela perfeição. Sim, sem dúvida gera, né? Mais em pessoas que têm, né, essa característica de autocobrança. Mas o importante é a gente poder pensar assim, que as mães sejam suficientemente boas. Né? O que seria isso? É uma mãe que possa dar um suporte afetivo, sensação de segurança, de proteção, né, de estabilidade, né, para o filho. Porque de um lado, né, a gente pode ter uma mãe que é mais superprotetora, né, e de outro uma mãe que é mais negligente. Né? Então, o meio termo seria o adequado, uma mãe suficientemente boa. A gente não precisa ficar com esse peso na consciência que tem que ser perfeito. Sem dúvida não, né? Agora, a mãe superprotetora, a mãe negligente, o que isso pode causar, essas duas situações pode causar para a criança? Assim, o desenvolvimento da criança, ele se baseia muito na relação com os pais, né? E a mãe, pelo cuidado mais próximo inicial, tem um papel muito importante. Então, as características do desenvolvimento na infância, elas vão refletir lá na vida adulta, né? Uma mãe muito superprotetora, né, que não dá limites reais para os filhos, pode ocasionar, por exemplo, na criança e depois na vida adulta, uma pessoa com dificuldades no autocontrole, na autodisciplina, né? Com característica de grandiosidade, de arrogo, né? E, por outro lado, uma mãe que é negligente, né? Que rejeita o filho. A negligência, ela não é necessariamente, assim, um abuso, mas uma mãe que é negligente afetivamente, por exemplo, né? Também pode desenvolver uma criança, posteriormente um adulto inseguro, né? Com autoestima baixa. Então, isso depois vai refletir na vida adulta, né? A criança necessita da atenção da mãe. Sem dúvida. A negligência pode estar aí na questão da atenção, no tempo que a mãe fica com a criança. Sem pode estar aí também, nessa nossa vida tão corrida. E agora, como é que o esposo, o pai pode ajudar, também os familiares? Tem alguma importância? Pode ficar mais fácil a rotina para a mãe com esse apoio? Sim, com certeza, né? O papel materno, ele é fundamental, né? Na verdade, a gente pode falar em função materna, porque às vezes, né, algumas pessoas não têm a mãe, né, biológica, mas existe a pessoa que faz, né, essa função materna. E
ao passo que essa mulher, ela está cercada de pessoas que podem ajudar, né? O esposo principalmente, porque a criança, ela precisa, né, dessa referência também. E os outros familiares, enfim, a família próxima, que esteja junto, né? Porque é importante que, quando a mulher se torna mãe, que ela não seja só apenas mãe a partir dali. Que ela possa ter o seu autocuidado, a sua autoestima, fazer coisas para ela também. E eu acho que essa divisão de tarefas é muito importante para que isso possa acontecer, né? Tá certo. Obrigada pela tua participação aqui no Hora da Notícia, Bruna. Obrigada.